Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 Horas. Quando se fala em cirurgia, muitas pessoas logo imaginam procedimentos realizados em adultos. Mas você sabia que em muitos casos a intervenção cirúrgica pode ser necessária logo nos primeiros dias de vida? O São Lucas realizou a primeira embolização de malformação do hospital em uma paciente recém-nascida, com apenas 4 dias de vida. O procedimento foi necessário em razão de um cisto nos vasos do sistema linfático da bebê, como explica a cirurgiã pediátrica, a doutora Carolina Tallini. Então é uma recém-nascida que ela nasceu com uma alteração no pescoço, que é uma malformação dos vasos linfáticos. Isso se chama linfangioma. E ela tem uma tumoração, assim, um aumento de volume, tem mais ou menos uns 50 ml pela medida dos nossos exames, de conteúdo cístico. Então é uma tumoração que tem uma cápsula e dentro um conteúdo líquido. E aí a gente precisa fazer esse tratamento, que é a aspiração desse conteúdo para tirar esse líquido dali e injetar ali dentro uma substância que vai levar ao colabamento assim desse cisto, para que essa lesão não volte a se formar depois. A malformação, chamada de linfangioma, contou com suporte da especialidade de cirurgia vascular. O Dr. Eduardo de Davi comenta sobre como o departamento de hemodinâmica colabora com a resolutividade de variados casos. Isso é sempre muito legal, né? Porque é muito bom você sair da sua zona de conforto e poder compartilhar a experiência com diferentes especialidades. Isso é muito bacana na radiologia intervencionista, né? Quer dizer, a gente usar essa estrutura para poder ajudar diferentes problemas em diferentes especialidades. Eu sempre falo, né, que a gente tem vaso sanguíneo em todas as partes do corpo, exceto nas unhas e nos cabelos. Então, onde houver vaso sanguíneo, a gente pode chegar. E no caso hoje a gente está falando do sistema linfático, né, que é outra parte do sistema vascular, mas é isso que faz com que esse setor seja tão importante e tão estratégico para um hospital de ponta como o Hospital São Lucas, né? Nós vamos conversar agora com a doutora Carolina Tallini, cirurgia pediátrica do São Lucas Hospital Center, para entender como funciona essa área, quais são os principais procedimentos realizados e como os avanços na medicina têm proporcionado tratamentos cada vez mais seguros e eficazes para os pequenos pacientes. Seja bem-vinda, doutora! Muito obrigada, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre a minha especialidade. E vamos começar justamente explicando o que é a cirurgia pediátrica, o que faz o especialista nessa área, doutora. Então, a cirurgia pediátrica, ela é a especialidade cirúrgica que vai atender as crianças, desde o momento do nascimento ali do recém-nascido, de poucas horas até de vida às vezes, até os 13 anos de idade. Então, toda essa faixa etária são pacientes que a gente acompanha e, na verdade, a gente trata diversas doenças, né? Nós temos as malformações congênitas, que são as cirurgias que a gente faz muitas vezes ali nos recém-nascidos. Nós temos as nossas doenças mais comuns de consultório, que são a fimose, a hérnia inguinal, a hérnia umbilical, as cirurgias dos testículos que não desceram ou que estão com algum líquido ali em volta do testículo. E a gente tem também as cirurgias de emergência. Temos a apendicite, a torção de testículo, a invaginação. Então, é uma especialidade bem ampla, que trata, né, de uma faixa etária muito grande de pacientes e também tipos diferentes de cirurgia. Desde cirurgias um pouco mais simples, mais corriqueiras, que o paciente às vezes vai para casa no mesmo dia, até doenças mais complexas, cirurgias mais longas, que requerem um tempo maior aí de internamento. Então, é uma especialidade bem ampla. E é justamente isso que eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho mais, porque justamente por tratar de uma faixa etária muito extensa também, e também de diversas doenças e casos, a doutora explicou e deu exemplos que são mais comuns no consultório. A doutora poderia explicar um pouquinho mais sobre eles também pra gente, sobre essas doenças e tudo mais? Sim, claro. Então, assim, muitas vezes, os pais mesmo em casa que começam a perceber que tem alguma alteração, assim, com o filho. E, em geral, eles vão, primeiro de tudo, ao pediatra, né? O pediatra é aquele especialista que acompanha o paciente mais de perto. Nessa fase ali dos primeiros anos de vida, vai a cada mês, a cada 2, 3 meses.
E geralmente, assim, o pai percebe, quando vai trocar a fralda da criança, ou quando vê que a criança tá chorando, tá mais irritada, começa a ficar inchadinho ali na região da virilha, na região do saquinho. Isso pode ser um sinal de uma hérnia inguinal. Tem dificuldade ali, às vezes, na hora de fazer xixi, ou de puxar a pelezinha do pipi para lavar, que eles começam a perceber que a criança pode estar com algum tipo de fimose. Às vezes, aquela criança que fica com o umbigo mais estufadinho. Então, são alterações corriqueiras, assim, do dia a dia que os pais percebem mesmo. E muitas vezes essa primeira reclamação é feita para o pediatra. E aí o pediatra faz a avaliação, né? Sempre nas avaliações das crianças, o pediatra tira toda a roupa, examina toda a criança, às vezes ali faz um exame mais da parte genital, que está bem relacionada ali com a nossa especialidade, vê às vezes que o testículo da criança está fora do lugar, a criança está com um saquinho mais murchinho, e em geral quem faz esse primeiro encaminhamento, esse primeiro contato e passa o paciente para avaliação com o cirurgião é o pediatra. Mas nada impede também que a família, né, ao perceber algum tipo de alteração, também tenha uma procura direta para agendar uma consulta, uma avaliação. Mas é sempre importante, assim, que esse paciente seja encaminhado para retirar qualquer tipo de dúvida que possa surgir durante a consulta de puericultura ali do pediatra. Perfeito. Então é muito importante a gente ressaltar justamente, como a doutora disse, esse acompanhamento com o pediatra de confiança para o acompanhamento para o cirurgião pediátrico. Isso, exatamente. A doutora comentou sobre a questão da fimose. Eu acredito que seja uma dúvida que aconteça muito no consultório. Quando muitas vezes existem aqueles conceitos de em casa, os pais quererem interferir ou não. Doutora, explica pra gente quais são os cuidados que esse pai e essa mãe devem ter em casa e quando ele vai ser encaminhado, então, para o cirurgião pediátrico. Certo. Então, é realmente, como você falou, assim, é uma dúvida muito frequente, nossa, sempre no consultório. E a maioria, o que os pais precisam entender é que a maioria dos meninos, ali nos primeiros anos de vida, vai ter um certo grau de fimose. E desde que isso não gere nenhum tipo de complicação, como, por exemplo, as infecções urinárias de repetição ou infecção ali na própria pelezinha do pipi, desde que não tenha uma repercussão negativa dessa fimose, não é necessário fazer nenhum tipo de intervenção nesse momento, porque existe uma tendência natural de que à medida que esse menino cresce e o desfraude acontece, essa fimose devagarinho vai melhorando sozinho. Então, nessa fase inicial ali dos primeiros anos de vida, a gente pode considerar a fimose como sendo normal. E a partir do momento que essa criança passa pelo processo de desfraude, se essa fimose continuar ali, aí sim vai precisar fazer algum tipo de tratamento. Em alguns casos, a gente tem uma pomada que pode ser aplicada com bons resultados, mas a pomada não vai funcionar para todo mundo. E aí, se a gente vê que a nossa tentativa, né, de tratamento clínico com essa pomadinha que é a base de corticoide não resolve, o paciente pode sim precisar passar por uma cirurgia para correção de fimose. Antigamente, a gente vê assim que algumas pessoas ainda têm essa dúvida. Antigamente existia muito uma recomendação de que deveria fazer massagem na pelezinha ali do pipi. Então, forçar, soltar, tentar empurrar mesmo assim essa pele para trás. Mas hoje essa recomendação já não existe mais, porque a gente sabe que inclusive pode acabar prejudicando. Se a gente força muito aquela pele ali que está apertada, isso pode fazer algum trauma ali na região, e quando esse trauma acontece, o tecido vai passar por um processo de reparação natural, que é a cicatrização, e durante esse processo de cicatrização, a fimose pode acabar se tornando ainda mais apertada. Então, ao invés da gente ajudar, a gente pode acabar piorando. Então, a gente sempre orienta a fazer uma higienização sem forçar nada, limpa ali mais a pontinha da pele, o que você conseguir puxar de pele para trás, na hora do banho, né, com aguinha, sabonete, na hora da troca de fralda, com o lenço umedecido ou com o algodão ali umedecido com água, mas sem forçar muito para que a gente evite de machucar esse tecido que é tão sensível, né? Então, muito importante a gente ressaltar esses cuidados, como a doutora disse. Mas mudando um pouquinho da área, recentemente o São Lucas, a doutora participou de um procedimento realizado de um bebezinho de 4 dias, né, doutora? Isso. Que foi uma embolização. A doutora poderia explicar um pouco mais também sobre esse procedimento e como é a cirurgia em pacientes tão pequenininhos? Certo. Então, assim, esse procedimento específico foi realizado na hemodinâmica aqui do hospital, em conjunto com a equipe da cirurgia vascular, com o doutor Eduardo. E era um bebezinho que nasceu com uma malformação congênita que se chama
higroma cístico ou linfangioma. Isso é uma alteração dos vasos linfáticos, então está intimamente relacionada aí, né, com o sistema vascular e pode acontecer em vários lugares do corpo, mas esse bebê especificamente nasceu com uma tumoração aqui na região do pescoço. Essa malformação algumas vezes pode ser diagnosticada até no período pré-natal, pelas ecografias que a mãe faz, mas nesse caso específico foi diagnosticado depois que a criança nasceu. E esse tratamento é um tratamento em que a gente aspira ali, um procedimento guiado, né, por ultrassom, em que a gente vai aspirar esse líquido, essa linfa que está acumulada ali dentro, e injetar uma substância, que é uma medicação, um agente que vai fazer uma esclerose dessa lesão. Então, muitas vezes a gente precisa até fazer mais de uma sessão, né, dessa escleroterapia, mas o objetivo é que com o tempo esse medicamento vá secando ali aquela lesão, vá grudando de volta esse tecido que ficou separado e acumulou líquido e deixe de acumular ali esse líquido. Então é um tratamento bem legal, é um tratamento minimamente invasivo, né, que a gente consegue praticamente assim com um trauma cirúrgico mínimo, e com um resultado estético a longo prazo muito bom. Então é uma das formas assim que a cirurgia minimamente invasiva também veio, assim como nos adultos, né, ela também veio para a gente poder proporcionar melhores condições de tratamento para as crianças também. E nesse caso foi um tratamento em conjunto, né, da cirurgia pediátrica com a cirurgia vascular, e então esse trabalho em equipe muitas vezes acontece, né, doutora? Sim. De atuar com outras especialidades, certo? Com certeza. A gente tem muito isso, não só aqui dentro do hospital, como em todos os serviços que a gente atua. Atuamos muito em conjunto com outras especialidades. Existe sempre também uma dúvida bem comum dos pais no consultório em relação a fazer algum procedimento em conjunto com outra especialidade. Então, às vezes, tem um paciente que precisa, né, muito comum nas crianças, fazer cirurgia de adenoide, de amígdala, e também precisa operar uma fimose, uma hérnia, e a gente consegue organizar a equipe cirúrgica, a equipe anestésica, para que no mesmo internamento e no mesmo ato cirúrgico, a gente consiga resolver todos os problemas que a criança precise. Então, isso quase sempre é possível, desde que a gente tenha um planejamento pré-operatório, né? Certo, doutora. A gente falou, então, nesse caso do pacientinho que foi pequenininho, ali, 4 dias de vida. E como que é, no caso, doutora, de conversar com esses pais? Eu acredito que essa é uma etapa muito fundamental, porque esse bebezinho recebeu um diagnóstico muitas vezes no pré-natal, como a doutora disse, outras vezes ali no momento do nascimento. E como é que explica para os pais que o procedimento no recém-nascido deve ser feito ali logo nos primeiros dias de vida, ou se esse paciente precisa esperar um tempinho, quais são as recomendações para cada procedimento? Explica para a gente também como é feito esse processo com os pais. Certo. Eu acho que esse é o maior desafio, assim, para quem lida com criança. Porque ainda mais assim quando a gente pensa, né, em malformações congênitas, porque é uma coisa assim que a família geralmente não espera que vá acontecer. Então toda gestante pensa que ela vai vir ao hospital, vai ter o bebê, vai ficar ali 24, 48 horas internada e vai para casa. E quando acontece esse tipo de malformação, muitas vezes isso não acontece. Acaba o bebê passando por um internamento prolongado, passando por uma cirurgia, muitas vezes passando por uma UTI neonatal. Então eu acho que o maior desafio, assim, especialmente nessa questão das malformações congênitas, é justamente esse, porque se cria uma expectativa muito grande em torno daquele nascimento que, de certa forma, fica frustrada, né? Então, é muito importante, assim, esse trabalho muito próximo dos pais, tanto da equipe, principalmente ali de UTI neonatal, quanto da gente da cirurgia pediátrica, da anestesia também, porque tudo tem que ser muito bem explicado para os pais, né? Em relação, assim, à malformação em si, o porquê que aquilo aconteceu. Muitas vezes a família pensa, foi alguma coisa que eu fiz. E muitas vezes não é isso, né? É uma coisa aleatória, assim, que a gente não tem como controlar. Então, tem que mesmo fazer esse trabalho, assim, de explicar para os pais e também de preparar os pais, né? Porque algumas vezes a gente pode ter algumas intercorrências, algumas complicações pelo caminho. Então, realmente é um desafio muito grande. E quanto à recuperação, doutora? Porque acredito que é diferente de uma criança maior para um bebezinho pequenininho, até para um adulto, porque cada procedimento e cada situação é um caso de fato, né? Uhum. Como seria para as crianças, então, esse processo de recuperação após uma cirurgia, desde o recém-nascido até uma criança maior? Certo. Isso também é uma coisa, assim, que é uma vantagem muito grande das crianças.
porque em termos de cicatrização, de recuperação pós-operatória, em criança geralmente é muito mais tranquilo do que no adulto. A criança tem um tecido mais jovem, a criança geralmente é saudável, então qualquer machucado mais leve mesmo que a criança faça em casa, às vezes bateu a cabeça, algum ralado, algum cortinho, a cicatrização das crianças é muito boa. Então isso se reflete também na recuperação pós-operatória. A gente, em geral, tem cicatrizes que ficam com um resultado estético muito superior. A criança geralmente tem menos dor no pós-operatório, tem menos inchaço, tem menos restrições também. A gente consegue manter, assim, uma criança em um pós-operatório de uma cirurgia mais leve, assim, mais tranquila, que são as nossas do dia a dia de consultório. A criança pode brincar normal, pode caminhar, subir, descer escada. Claro, né, não pode carregar muito peso, não pode brincar no pula-pula, bicicleta, esse tipo, assim, de brincadeira, né, um pouco mais pesada, digamos assim, a gente precisa evitar. Mas a gente consegue não mudar muito a rotina dessa criança no dia a dia. E isso faz parte, assim, também de uma boa recuperação, né? Que ela consiga manter as atividades dela o mais próximo da normalidade possível. Então, em geral, nas crianças a gente tem uma recuperação mais rápida, mais tranquila do que num adulto. E o resultado estético final, assim, da cicatriz em geral costuma ser superior. E acredito que esse seja um mito que muitas vezes o pai tem, né? O pai e a mãe têm de, meu Deus, eu vou colocar submeter meu filho a um procedimento cirúrgico tão pequenininho, sofrimento e tudo mais. Mas muitas vezes, quando pode ser feito antes, é melhor do que deixado para depois, né, doutora? No caso das amidalites, que muitas vezes é feito quando criança ainda é melhor do que quando é mais velho. Sim. Então, esse também é um trabalho que precisa ser explicado para os pais, porque quanto antes, muitas vezes é melhor. Com certeza, exatamente. Em relação a, como nós estávamos falando anteriormente, da cirurgia da fimose também, é uma cirurgia que a recuperação é bem mais tranquila quando faz, assim, ali até os 8, 9 anos, depois já começa a ser um pouco mais sofrido. Então, existia-se muito essa preocupação, assim, mas é uma criança, vai passar por uma anestesia, vai passar por uma cirurgia. Mas hoje, tanto a parte de anestesia quanto a parte de cirurgia são extremamente seguros, né? A gente consegue proporcionar para o paciente que seja tudo feito com muita segurança. E justamente pelo fato dessa recuperação ser bem melhor, bem mais tranquila, quando existe a indicação e a necessidade de se fazer a cirurgia, o recomendado é que seja realmente feito o quanto antes, para que facilite a recuperação depois. E outro ponto, acho que muito importante da gente destacar também, que vai de encontro com isso que a doutora falou, é sobre escolher uma instituição que tenha esse suporte, como a doutora disse, para que essa criança, então, tenha a equipe bem preparada, um ambiente preparado para acolher e receber esse paciente que é tão pequenininho muitas vezes, né, doutora? E no São Lucas já faz esses procedimentos desde pequeno, complexidade até procedimentos mais graves, certo? Isso mesmo. Eu trabalho aqui no hospital desde 2018, que foi quando eu terminei a minha residência e eu voltei para cá. E nós temos uma equipe, então, que trabalha com criança, que tem essa rotina de atendimento da criança. E a gente tem sempre, né, formas muito lúdicas, assim, também de receber a criança. No nosso centro cirúrgico hoje, a criança chega, ela fica ali junto, né, com o familiar na sala do pré-operatório. A gente tem ali as fantasias que a criança pode escolher, se vestir com a fantasia. Toda a parte da indução anestésica é feita, assim, né, de forma mais lúdica, mais descontraída para a criança. As meninas da enfermagem também têm os balões, têm os curativos com desenho. A gente tem televisões na sala de cirurgia para passar o desenho que a criança gosta. É tudo feito assim de forma muito personalizada e muito individualizada para tentar proporcionar uma experiência o melhor possível para essa criança, né? Na consulta pré-anestésica, o anestesista também já orienta que se a criança tem algum objeto de apego, algum ursinho, algum bichinho, eles podem trazer junto para o dia da cirurgia. Então, essa questão de acolhimento, assim, é muito importante, né? Além de toda a questão de estrutura, de equipe, de preparo, de material, mas também essa parte voltada para a humanização do atendimento, né? Porque quem trabalha com criança sabe que isso faz bastante diferença. E eu acho até que essa questão, assim, dos pais também, né? Quando eles veem que a criança está sendo acolhida, está sendo recebida, assim, de uma forma
condizente com a idade da criança, isso tranquiliza também a família. E para nós, nesse processo assim de trabalhar com criança, a família também estar tranquila, estar consciente de todas as etapas do tratamento, estar colaborativa é muito importante. A gente vê na prática que aquela família que está tranquila, que está segura, passa isso para a criança. E é uma criança que passa por todo esse processo de internamento, de cirurgia, de uma forma bem mais tranquila. Acredito que isso seja um ponto fundamental, né, doutora? Como a doutora já explicou, mas acredito que é muito importante a gente reforçar justamente, né? Você não espera que o seu filho e a sua filha precise passar por um procedimento. A gente sempre acha assim, mas não vai acontecer comigo. Mas muitas vezes precisa de fato. E a doutora explicou sobre essa questão do acolhimento e faz muita diferença até para a criança a forma dela lidar também com o que está acontecendo e deixar com que faça um procedimento. Isso cria confiança, né? Acho que essa é a palavra muito importante. Confiança entre a equipe, o paciente e a família. Sim. Essa questão da família no pós-operatório é muito importante, né, doutoras? Os cuidados. A doutora poderia explicar, então, como é geralmente recomendado e conversado com essa família logo após o procedimento? Claro. Varia um pouco conforme a cirurgia que é feita, né? Mas, em geral, assim, nós costumamos utilizar um tipo de fio que o organismo absorve sozinho para que a criança não tenha que retirar nenhum tipo de ponto no pós-operatório. Então, isso também é uma questão, né, que às vezes se preocupa bastante. Como que vai tirar os pontos dessa criança depois? Mas muitas vezes nem precisa retirar os pontos. A gente utiliza um tipo de curativo que a família depois consegue fazer em casa também. A lavagem sempre muito importante, com a água, né, limpa, com um sabonete neutro, tentar manter sempre ali a região da ferida mais limpinha, mais seca, principalmente quando a gente fala, né, em região de face, que a gente faz bastante procedimento também, é necessário evitar exposição ao sol, porque o sol influencia, né, bastante no resultado da cicatriz. Nos bebês mais pequenininhos, assim, menores, que usam fralda ainda, geralmente a gente aumenta a frequência da troca de fralda para evitar, né, contato muito prolongado ali com xixi, com cocô, mas em geral as crianças têm baixas taxas assim de complicações também, como infecções de ferida, como aquelas deiscências às vezes que abre um pouquinho os pontinhos, fica uma cicatriz um pouquinho maior. Em geral as crianças têm, como a gente já falou, né, uma cicatrização melhor, então esse tipo de complicação acontece menos. Mas geralmente são cuidados assim que os pais conseguem ter em casa. E em relação à medicação também, sempre fica ali algum tipo de analgésico para que não tenha dor. Existem também alguns curativos já com bichinhos, com desenho. Às vezes a criança mesmo gosta de tirar o próprio curativo, de trocar. Então essa participação do próprio paciente assim também na sua rotina de cuidado, ela é bem importante, né? Essa questão da rotina é muito importante quando a gente fala de criança, porque eles também precisam de uma certa previsibilidade do que está acontecendo para que possa seguir o fluxo do dia a dia. Como muitas vezes os pais já têm a rotina com a criança, no momento da cirurgia também é importante que isso continue para que esse paciente não tenha tanta diferença, esse impacto, né, doutora, como a doutora já tinha citado anteriormente, na vida desse pequeno paciente, porque é diferente, doutora, quando a gente fala de uma cirurgia, um adulto e de uma criança, né? Muitas vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é, certo? Exatamente, não, é bem isso mesmo. E a criança se sentir, a gente fala muito, né, sobre estimular a independência da criança para que ela possa fazer as coisas sozinha, e ela se sentir parte do seu próprio tratamento, do seu próprio cuidado, faz parte disso também, né? Então uma criança maiorzinha ali de 3, 4 anos, já tem condições de lavar ali o lugar da cirurgia, de trocar o curativo, de tomar o seu remédio, então isso é bem importante. E essa questão assim da rotina também, muitas vezes as crianças têm muito medo de tirar o curativo, dessa primeira troca de curativo, desse primeiro banho. Então quando a gente vai superando assim esses primeiros dias de pós-operatório, em geral uma recuperação muito tranquila. Cada passo assim novo que a criança dá é uma vitória que ela vai vendo também, assim, né? Hoje não pode pular, daqui 2, 3 dias já pode pular, já pode andar de bicicleta. Então eles vão criando essa expectativa, assim, também, né? Do que a gente vai poder fazer amanhã de diferente. Isso é muito importante, como a doutora disse. Outro ponto que eu acho que é interessante a gente conversar também sobre a especialidade da doutora é sobre as tecnologias que auxiliam no trabalho da doutora. Porque quando a gente fala também sobre crianças, são muitas vezes tudo muito pequenininho, né? Muitas vezes, e acredito que as tecnologias vêm
para contribuir também no tratamento desses pacientes. A doutora poderia explicar também sobre isso, doutora? Sim, essa questão da tecnologia, um grande marco, né, que a gente teve de uns anos para cá, foi principalmente em relação à cirurgia por vídeo. Então, claro, né, que o material para a gente fazer uma cirurgia por vídeo em um bebê, numa criança pequena, é muito diferente para fazer em um adulto, né? Precisa ser um material mais delicado, mais fino, mais curto. Então, toda a parte da tecnologia, ela vem primeiro para o adulto, né? E aí, a partir do momento que a gente vê que aquilo dá certo, que aquilo funciona, isso começa a ser adaptado para as crianças. Então, as opções de tratamento minimamente invasivo, elas vêm se tornando cada vez mais frequentes. Existe já, né, o material por vídeo, agora também está chegando aí, né, a cirurgia robótica também para essa parte da criança, que é o futuro, né? A gente vai vendo que cada vez mais as coisas vão caminhando para essa questão, assim, do minimamente invasivo, que proporciona uma recuperação melhor, incisões cirúrgicas menores, né? Na criança a gente tem a vantagem que muitas vezes a gente já consegue trabalhar com pequenas incisões, mesmo fazendo cirurgia aberta, né? Mas tudo que a gente conseguir fazer para tentar melhorar, principalmente a cirurgia em si, a técnica cirúrgica e a recuperação, a gente tem que sempre buscar correr atrás para poder proporcionar isso para o paciente. Com certeza, sempre como a doutora sempre disse, com segurança e acolhimento para esses pequenos pacientes. Doutora, antes de encerrar nossa conversa, eu gostaria que a doutora deixasse, então, uma mensagem sobre o trabalho do papel do cirurgião pediátrico para que o pessoal de casa entenda, mais uma vez, sobre essa especialidade que é tão bonita e que auxilia tanto no tratamento dos pequenos pacientes. Então, eu acho assim que realmente é uma especialidade muito bonita, acho que não tem como não se apaixonar pelo mundo das crianças, né? Eu brinco que a gente na cirurgia pediátrica tem até licença poética para usar caneta de bichinho, carimbo de bichinho, jaleco de bichinho. Então, o universo das crianças, ele é sempre muito bonito, né? E a gente tem realmente essa vantagem que as crianças, na imensa maioria das vezes, elas melhoram muito rápido. Então, é uma especialidade muito legal. E os pais, principalmente, que estão assistindo, se tiverem alguma dúvida, se a criança precisa passar por uma avaliação, a gente escuta muitas vezes os pais falarem: ai, mas o pediatra disse que ele tinha que operar, mas eu fiquei com medo, eu achei que ele era muito novo. Então, se vocês têm qualquer dúvida, assim, que procurem um atendimento, para a gente poder esclarecer as dúvidas, para ver se realmente é aquilo mesmo, se a criança precisa ou não passar por uma cirurgia, porque caso ela precise, a gente tem muitas formas, né, de tranquilizar essa família, de orientar, de explicar, para que a gente não deixe passar, né? Às vezes tem doenças que precisam ser resolvidas ainda nessa fase da infância, e acaba sendo postergado esse tipo de tratamento. Então, que as pessoas procurem o atendimento, que agendem a consulta, para que não fiquem com essa pulguinha ali atrás da orelha. Quando a gente fala de saúde, a gente não pode deixar para depois, né, doutora? Exatamente. Eu sempre falo para os pais, é melhor procurar ajuda e chegar lá no hospital ou chegar lá no consultório e não ser nada, do que ser alguma coisa mais grave e a gente acabar esperando e perder o melhor momento para fazer o tratamento dessa criança. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Nossa conversa, acredito que tenha explicado muito sobre essa especialidade. Fica o convite para vir mais vezes. Ótimo, muito obrigada. Agradeço mais uma vez pelo convite. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!